quem acompanha o vídeo nos últimos dias, a gente consegue ver que o Bitcoin ele sofreu uma resistência, né, nessa faixa amarela aqui, nessa taxa amarela no indicador Logarithmic Curves, né, que eu uso bastante, tenho usado ele com frequência aqui, que ele me mostra alguns dados bastante interessantes, onde ele fez, né, suporte e resistências, ó. Nessa região aqui ele fez bastante suportes, é uma região muito forte para o Bitcoin. Eu acredito que essa região vai ser um pouco difícil de romper assim logo de cara, de imediato, para ele continuar a subir, até porque a grande alta do Bitcoin ela continua ali por meados de novembro e dezembro, que é virada do ano, tá? Olhando para um semanal do Bitcoin com a média setada de 8 períodos, tá? A média de 8 períodos, setada aqui embaixo, que é o TSI, tá? Que é a força real, não é a força relativa, é a força real. É um indicador que mostra com muito mais relevância essa força. Daqui a pouco eu vou reconfigurar isso aqui para poder mostrar exatamente o que também está acontecendo e apresentando aqui dentro do TSI. A gente vê que o Bitcoin ele toca, ó, em alguns momentos nessa linha, no topo dessa faixa amarelada. Isso mostra que essa região sim é uma região com bastante resistência, uma região que mostra que o Bitcoin ele se segura, né, por volta dessas zonas, né, desses locais aqui que deixam a resistência um pouco mais difícil de ser rompida, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui arrastar. Vamos lá, ó. A gente vê que essas zonas aqui são zonas onde tanto essa linha mediana que eu falei em outros vídeos, né, que ele volta e toca nessa linha mediana dentro dessa tarja amarelada aqui do indicador, como também no topo dessa linha ele também faz suporte e resistências, tanto no momento de subida, ó, fez um suporte, uma resistência, fez um pullback aqui em cima dessa linha e depois rompeu e alcançou aquele grande topo aqui e chegou a valorizar cerca aí de 300% aí nessa alta magnífica que teve lá por volta de 2017, 2018. A gente vê que esse movimento ele já fez esse movimento aqui algumas vezes, nessa linha trastejada aqui, que é a linha que está setada em verde, não sei se vai dar para ver muito bem, a linha em verde pontilhada significa a alta histórica, né, a última alta histórica que o Bitcoin teve, né? Essa linha ela já está um pouco mais acima. Esse candle aqui é pela Bitstamp, né, o gráfico pela Bitstamp no par dólar, ele foi setado em 67.016, foi a máxima histórica do Bitcoin, né? O outro candle logo em seguida já abriu com candle de reversão de tendência. A gente vê que o preço está lutando aqui com a média de 8, ó, tentando romper novamente essa linha alaranjada, que é uma linha também de resistência de volume ali. Acertado bem no meio dos candles, ó, onde fez um volume de compra ali bastante interessante. Então daqui para baixo pode ser que seja algumas resistências do Bitcoin. Provavelmente acredito que uma resistência seria por volta de $52.000, né? A outra resistência seria aproximadamente nessa região de $58.000. Que a gente, se puxar uma Fibonacci, a gente consegue ver, temos aqui alguns padrões, ó, alguns padrões gráficos. Esse padrão gráfico, ó, fica aproximadamente aqui próximo da média de 5, média 5 de Fibo, né? Essa outra aqui eu marquei porque é uma zona onde o Bitcoin toca várias vezes, então eu deixei setado, ó, ele virou suporte e resistência várias vezes, ó. Essa zona, deixa eu puxar uma seta aqui para ficar mais fácil, ó. Então, nessa região, né, nessa região. E a gente vê que nessa outra região aqui também são movimentos, ó, e o Bitcoin demorou para romper. Então ele pode talvez lateralizar, isso seria muito bom, porque ia trazer o mercado das alt um pouco para cima. A gente viu que no diário ali ele deu uma revertida e agora ele está, né, perdendo força novamente. E isso pode ser até bom, porque o mercado das altas eles podem ficar aquecido em relação a algumas altas. Mas acredito que essa região aqui seria uma região de resistência e difícil de rompimento. Mas vamos seguir, vamos ver o que mais que tem, né? Falar um pouquinho aqui agora do TSI. TSI, que é a força relativa. Esse TSI, ele está relacionado, né, com toda vez que ele teve esse movimento, como se fosse um canal, né? Ele descendo, passando pelo neutro aqui, que seria o zero. Ele tocando no fundo. Vou tirar até essas linhas brancas para ficar mais fácil o entendimento. Quando ele toca próximo desse fundo, deixa eu ver se eu consigo até aumentar um pouco mais, ó. Quando ele toca próximo desse fundo, essa linha pontilhada vermelha, a gente vê que ele começa a perder força no gráfico. Nessa região aqui, praticamente, ó, ele já tinha sinalizado a inversão aqui dessa linha, desse período azul, que se eu não me engano é o período curto. Deixa eu só confirmar. É o período curto, é o período longo de 25 períodos, o período curto é o vermelho de 13 períodos. Então o período longo sinalizava que a linha azul ao longo do período
período, ele ao longo de 25 períodos, estaria com força para poder ter uma reversão de tendência, e logo seguinte a gente viu que realmente ele reverteu a tendência e começou a subir, e a gente nota aqui também que o TSI, ó, ele começou a subir, ó, tá? E esse TSI ele já ultrapassou essa zona neutra e ele ainda está com uma força ainda alta, continuando a subir. Ele pode chegar próximo dessa linha vermelha aqui, que é o período curto, né, que é o período curto de queda, que é o que está acontecendo no gráfico agora. A linha azul ela está apontada para baixo, a linha vermelha ela está relativamente para cima. Isso significa que o gráfico ele pode mostrar uma pequena correção. Isso coincide também com a região da tarja amarelada dentro do indicador do Logarithmic Curves, né? Até marquei essa seta aqui para ficar fácil o entendimento. E a gente vê que o Bitcoin ele pode estar sofrendo uma resistência nesse preço com o topo histórico. Tá? Isso no curto prazo é negativo porque bateu 67 mil dólares, porém é positivo porque a gente vê que o Bitcoin ele está se segurando bem durante o dia e também virou diário em cima dessa média aí de topo histórico. Vamos acompanhar qualquer notícia interessante que a gente vê por aqui. Eu volto a gravar um vídeo com mais detalhes. Vamos seguir o barco. A gente vê por aqui também o hash da rede. O hash da rede ele teve um aumento significativo. Esse hash da rede ele teve esse período de queda, foi o período de queda de banimento lá da China em relação aos mineradores, e ele logo em seguida ele voltou a subir mais ou menos aqui em patamares lá na data de dia 1/7 de 2021, tá? Que foi o meio do ano, agora que está mais ou menos nesse mesmo patamar, tá? Já 1/7. Deixa eu ver se eu não falei groselha aqui. Não, falei errado mesmo. É dia 7 do 1. Então, ou seja, janeiro de 2012 do 1, no caso. Então, janeiro de 2021, ele estava com esse mesmo patamar. E depois teve aquela pequena alta ainda, ele subiu um pouco mais, né? E depois ele caiu logo com as notícias ruins que esteve aí no mercado. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. Quem puder dar aquele follow e ativar as notificações para o algoritmo poder estar recomendando esse vídeo para outras pessoas.